Indo direto ao ponto, vamos hoje apresentar para vocês aqui uma cirurgia em detalhe, falando sobre técnicas reconstrutivas. E se você curte o conteúdo, dá um like aqui pra gente e faça sua inscrição no canal. Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo em detalhes mostrando um procedimento onde foram removidos 2 enxertos de tecido conjuntivo, o do lado do elemento 11 da região palatina, um enxerto livre desepitelizado, e do lado do 21, um enxerto do tuber também, que foi desepitelizado. São 2 implantes adjacentes que nós fizemos alguns anos atrás, e ao longo do tempo essa paciente começou a queixar-se um pouco de uma zona escurecida, por mais que a gente tenha um certo volume. Então foram removidos esses 2 enxertos e nós começamos a preparar um retalho tipo túnel, com microlâminas, então um retalho de espessura nessa região de espessura parcial. Esse retalho foi estendido abaixo da papila e foi aprofundado na região de mucosa alveolar, permitindo um acesso ou um espaço para que nós pudéssemos inserir o nosso enxerto de tecido conjuntivo com o objetivo de aumentar a espessura e diminuir essa zona de escurecimento que a paciente se queixava. Nesse caso, a gente não está procurando cobrir recessões, simplesmente aumentar volumes para permitir um resultado estético melhor. Inclusive, nós manteremos as próprias coroas que já estavam finalizadas. Então, eu não preciso liberar extensivamente o meu retalho para que eu tenha uma mobilidade grande no sentido coronário. Então veja que a todo tempo estamos trabalhando aqui até nesse momento, com lâminas com retalhos parciais e agora com instrumentais delicados como elevadores de papila próximos aos dentes, porque nessa zona a gente tem um tecido um pouco mais delgado, evitando o risco de termos um tecido muito fino ou um tecido até com perfurações de dilacerações. Então veja que eu vou tentando alcançar um espaço adequado em um plano só e pouco a pouco eu vou liberando as últimas fibras que ainda estão inseridas próximos à região do freio e na região mais apical. Então a partir do momento que eu faço a liberação dessas fibras, eu posso utilizar, por exemplo, uma sonda periodontal para avaliar se a mobilidade do retalho já está suficiente e se eu tenho um plano só para fazer a sutura dos nossos enxertos. Então, iniciando o enxerto passando a agulha na base da papila distal do elemento 21, passando pelo enxerto e voltando internamente conjuntivo epitélio próximo à base da papila distal. Nesse momento nós tracionamos delicadamente os fios para que o enxerto fique apoiado abaixo da base da papila e finalizamos o nó. E agora executamos exatamente o mesmo procedimento, a mesma sutura na papila mesial do implante na região do elemento 21. Então veja que eu passo pelo retalho na ida e na volta e passo 1 ou 2 vezes pelo enxerto. Esse enxerto vai ser posicionado abaixo da margem gengival, já que o objetivo desse caso não é aumentar tecido queratinizado e sim alcançarmos uma melhor espessura para reduzir a transparência do tecido e ter um volume mais estável. Agora nós iniciamos a sutura do segundo enxerto na região distal do elemento 11. Então, exatamente com as mesmas suturas, nós executamos a estabilização do enxerto abaixo da papila distal do elemento 11, finalizamos o nó e vamos novamente abaixo da papila mesial entre os 2 implantes, passarmos a agulha pelo retalho, pelo enxerto, voltando na região do retalho. Agora, com as 2 extremidades em mãos, nós, utilizando pinças ou sondas ou tunelizadores, instrumentos delicados, nós guiamos a colocação do nosso enxerto na posição correta, delicadamente. É uma cirurgia onde nós devemos
ter cuidado com os tecidos para evitar algum tipo de dilaceração, de perfuração, porque pode comprometer a vascularização e nós podemos ter complicações na cicatrização. Então veja que após a colocação do segundo enxerto, nós temos os enxertos completamente cobertos, nós temos um retalho muito bem executado, sem nenhum tipo de dilaceração ou perfuração. Então os enxertos já estão estabilizados, nesse ângulo vocês podem perceber que eles estão levemente abaixo da posição da margem da mucosa periimplantar, e agora nós afastamos com uma sonda o enxerto e o retalho e novamente aparafusamos as nossas coroas, que são coroas já definitivas que a paciente já levava por alguns anos. Aqui com cuidado para ver se nós não estamos fazendo nenhuma pressão do enxerto na conexão protética, e aqui eu decidi fazer um pequeno ajuste nessa papila distal, fazendo um pequeno aumento de coroa clínica, recontornando um pouco melhor, deixando os dois centrais um pouco mais simétricos. E por fim, para estabilizar todo o conjunto no sentido coronário, nós realizamos suturas ancoradas nos pontos de contato. Então são pontos simples para que nós tenhamos a capacidade de mover o retalho e o enxerto um pouco mais coronal, dando muita estabilidade a todo o conjunto. Veja que nós executamos essa sutura sempre nos espaços interproximais e vamos levemente inclinado, de uma forma que nós consigamos estabilizar os pontos nas regiões das ameias ou dos espaços interdentais. Então, nesse caso, nós executamos 2 suturas entre os 2 implantes e uma sutura em cada área distal das coroas sobre os implantes, e por esse ângulo vocês podem ver o resultado final, o aumento da espessura do tecido periimplantar em ambos os implantes, buscando uma solução para essa questão da perda de volume e do escurecimento pela transparência dos tecidos, mostrando um pouco uma área acinzentada. Então foi realizado esse procedimento com o objetivo de alcançar uma excelência no resultado estético final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.